Começando mais um episódio de Cuidar Não é Educar, nosso programa. Eu sou o Arthur Gubert, aqui comigo o Júlio Valls. E aí, Júlio? Tudo bom? Sol voltou a Porto Alegre, finalmente, Sol voltou a Porto Alegre. Ah, cara, nem lembrava mais como é que era, cara. A luz do sol é muito bom, né? É muito, e para algumas pessoas faz muita diferença no humor. Tem gente que sem o sol fica abatido, triste, irritado. Outros não tanto, mas agora veio o sol. Pegar uma luz é bom, né? Pegar Gerar uma vitamina D espontaneamente no corpo. E importante. melatonina. Regular o ciclo circadiano. Né? Mas... Aliás, que bom gancho para o nosso tema de hoje. A gente vai falar, né, nesse episódio, a gente vai falar sobre pais que divergem, né? Pais que divergem na sua visão do que fazer, de como agir, divergem entre si, e pais que divergem também em casas diferentes, né? Porque às vezes os encrencas se dão entre duas famílias, duas visões de famílias diferentes. E aí tu falou, né, isso da melatonina, do dormir, e eu imagino que esse deva ser um tema clássico de divergência entre pais, que é o filho que não consegue dormir à noite. E aí a mãe quer trazer pra cama, o pai não, deixa ele chorar mais um pouco. Cara, como tem conflito interno na hora de criar um filho, né? É verdade. Sabe que eu acho que a vida real é essa. A vida real é essa. As pessoas têm opinião diferente sobre tudo. Tudo. Não é, e na questão do filho é engraçado porque, vamos lá, tá, não é sempre o caso, mas digamos que o casal ele vive um tempo sem filhos, né? É um tempo onde eles constroem a sua dinâmica particular e onde um já começa a conhecer melhor o estilo do outro. Só que vem uma criança e, cara, tu pode estar 20 anos junto com o outro que aquela novidade parece que bagunçam os dois, né? Muda a vida. E isso é verdade, Arthur. A vida muda com uma criança. A gente nunca mais descansa a cabeça. Nunca mais. Meu pai dizia isso. Quando tu tiver filho, tu vai ver que tu nunca mais vai dormir sossegado. Pato, velho. Isso se tu bota isso numa placa do lado da maternidade é melhor do que propaganda de camisinha, né? É verdade, é verdade. Mas mesmo assim, a vontade de ter filhos para boa parte das pessoas não se desfalece porque foi dado esse oráculo de que a vida fica difícil ou pesada, né? Então, vamos indo. Mas sabe que uma coisa que a gente percebe muito, né? E tu já falou aqui, um homem e uma mulher, eu vou dizer dessa maneira, por natureza, pensam diferente os problemas e as soluções. Por exemplo, o bebê está lá de noite, vai dormir e a mãe acorda de hora em hora, de duas em duas horas, para ver se ele está respirando, se ele não virou para o lado, se ele não vomitou. E o homem vai dormir. Ele dorme. Quando fica adolescente, a criança, o guri sai, ou a guria sai para a noite, a mãe fica acordada, geralmente, né? Fica como se... esperando chegar para poder dormir. Porque se ela for dormir, ele vai morrer. É certo. Ele vai morrer. E o cara diz assim, notícia ruim, vem tranquilo, vem rápido. Eu vou dormir porque se eu ficar acordado não muda nada. Coisa engraçada. Tanto vê que só nisso, na experiência emocional de como que lida com os problemas, já mostra uma diferença de homens e mulheres. E isso é candente, patente, latente e tudo. Porque a mulher, ou como dizer assim, a mãe, por resolver de uma maneira, o homem é mais tranquilo, o cara está mal na escola, daqui a pouco ele aprende, não te preocupa, né? Vai passar. E elas ficam nervosas. Só nisso já é um ambiente de tensão de casa, porque um acha que há um exagero por parte do outro, ou na preocupação, ou no descuido, ou no não interesse, vamos dizer assim. E isso, eu acho que para a criança é importante ela sentir esses dois mundos. Ah, é? Eu acho que é importante, a diversidade sempre é importante, a experiência da diversidade sempre é importante. O que é ruim vamos dizer assim, que não agrega, não ajuda, por exemplo, quando um dos genitores toma uma medida e o outro vai lá e desfaz. Uhum. Isso confunde a criança, né? E a tendência dela é ir para o lado aonde fica fácil, Uhum. né?
cachorro é assim também, né? Sim, não, eu vou pedir comida para quem me dá comida melhor e não a ração. Claro. Então, aquela velha história do a mãe libera, o pai libera, né? Tipo, isso. Um é o ruim, o bad cop, good cop, né? Isso. Então, quando acontece da divergência, quando um toma uma atitude e o outro genitor vai lá e desfaz essa atitude. Isso vamos dizer assim, dá brecha para a criança. Vamos dizer assim, eu não gosto da palavra manipular, mas dá brecha para a criança criar uma intriga maior entre os dois. Porque daí ele vai para um lado e o outro fica ofendido, porque tu me desfez na frente dele, porque tu não respeitou a minha ideia, porque tu me desautorizou. Isso é o lugar comum dentro de uma casa. A mãe ou o pai quer uma coisa, a mãe e o pai quer outra, e aí se estabeleceu, vamos dizer assim, a luta pelo poder. Afinal, quem tem razão na hora de tomar decisões acerca de atitudes que eventualmente a gente tem que tomar com a criança? Quem tem razão? Qual é a melhor tática, técnica, ou qual é a melhor maneira de conduzir um assunto? A que é dada pela mãe ou a que é dada pelo pai? Dilema difícil. Pois não, quando na verdade, e aí já puxando, né, para o nosso macro tema aqui, quando na verdade se a mente de ambos estiver setada no cuidar, se encontra um caminho. Não se encontra? Se encontra... Apesar da divergência, porque a divergência vai haver, né? Agora, claro. se for soberana a filosofia diluir essa coisa de superior, né? Não se agarrar ali naquele conceito de onipotência que a gente já falou aqui em alguns outros episódios, né? Eu sempre penso o seguinte, Arthur, que em primeiro lugar, o que é importante? Alguém tem que tomar uma ação. Ou o pai ou a mãe, ou os dois, quando houver um certo consenso em relação ao que tem que ser feito. E quando tiverem oportunidade de debater também antes, né? Porque muitas vezes a decisão ela é necessária na hora. Ela é automática, né? Eu faço do meu jeito e tu faz do teu e tal. Então, acho que o primeiro critério importante do cuidar é que a gente tem que tomar uma atitude, seja ela qual for. Ajudar a criança a comer, que ela não está querendo comer, ou ajudar ela a fazer os temas, ou, sei lá, qualquer coisa que a gente tenha que participar de alguma maneira com a criança. Bom, segundo, quando alguém toma uma ação, é aquilo que a gente falou no tema do limite. O tempo abraça o espaço, a espacialidade. Quer dizer, alguém que foi lá, fez alguma coisa, dá a mensagem para a criança, opa, eu estou sendo visto, eu estou sendo olhado, não é só gostado, eu estou sendo visto. E, portanto, tem uma atitude de conexão entre um adulto e a criança, ou entre as pessoas de mais idade e as pessoas de menos idade, né? Então, tem uma conexão. Então, eu às vezes penso que até o mais prudente, o mais saudável é a atitude de conexão, do que não é bem a solução que foi dada, é que foi feito alguma coisa. O ruim para o cuidado é não fazer nada ou tratar mal com desprezo, deboche ou castigo exagerado, sei lá o quê. Isso é o ruim. Agora, eu sempre penso que o pai e a mãe, quando são cuidadores, mesmo que ele tenha as opiniões diferentes, tanto faz. A medida que foi estabelecida, porque foi feito alguma coisa. Então eu sempre digo às vezes para os casais que o bacana são duas coisas. Primeiro, é alguém fazer alguma coisa. Segundo, quando alguém faz, o outro não se mete. Aceita a conduta que o genitor oposto... É difícil, hein? É difícil, claro, porque a gente quer ter razão. Não, difícil isso. É difícil, né? Claro. Então a gente tem que ter uma combinação prévia. É o seguinte, se eu estou em casa e eu tomei uma atitude, tu não te mete, tu não desfaz o que eu fiz. Mais tarde, a gente pode ir para o quarto, conversar, a gente faz uma ponderação, aí a gente, de repente, em conjunto, vai lá com a criança e diz, olha, a gente pensou melhor, parará e tal, coisa assim. Né? Tipo... vou tirar o celular do meu filho. A mãe quer que tire e o pai não quer que tire. Quer que bloqueie só algumas coisas.
Quem tem razão? Tanto faz. O que importa é que alguém tomou uma atitude de cuidado e o outro não desfez. Porque isso, para a criança, é o acalentador. Alguém fez alguma coisa que me tirou da espacialidade e, com isso, eu tenho que reorganizar o meu pensamento. Agora, se um desfaz o que o outro faz, a criança fica na espacialidade. Certo. O que este sim é algo, entre aspas, ruim para a vida emocional de uma criança. É o à deriva, né? Ele tá fica solto, à deriva. Ele precisa dessa conclusão. Né? Tipo, tu tá numa empresa, né? Então a empresa tem um slogan lá, X, cuidar do pós-venda. E os caras que fazem pós-venda não cuidam do pós-venda, mas está no slogan da empresa. Então é como se fosse um genitor e o outro genitor. Um pensa uma coisa e o outro não faz aquilo que é o slogan geral. Então, tu vai numa escola, que é uma escola X, e aí um professor desfaz o professor anterior. Eu não concordo com o modelo de prova que ele faz. E os alunos crescem na parada, assim. Crescem porque daí eles veem que há uma dessintonia e além da dessintonia, há um demérito a outra pessoa. Isso é uma mensagem ruim para a criança e adolescente. É uma mensagem ruim. É ruim. Aí ela diz, opa, os dois não se entendem e vai ter brecha para mim. Este é que é o problema. Então, a divergência em casa, a gente tem que considerar como sendo algo, entre aspas, normal e previsível. Agora, como que a gente pode resolver? É com essas duas técnicas. Eu respeitar a pessoa que está agindo naquele momento, claro que a não ser que seja uma coisa muito violenta, estrondosa, absurdo, que prejudica a vida da criança. Aí tudo bem. A segunda eu não vou desfazer o que ela está fazendo, porque senão é que nem em sala de aula um professor conta o outro na frente dos alunos, porque o outro professor faz uma prova muito difícil, eu sou assim, não entende? Aí cria na instituição uma fragilidade aonde pode operar o desejo da criança de estar mais na espacialidade do que na temporalidade. Né? Agora, é engraçado, né, pensar que não existe uma forma correta de fazer, né? Porque assim, se tu para hoje na frente de uma prateleira de livraria da parte ali Recente Vi Filhos, tu tem centenas de respostas diferentes para a mesma crise, né? Para a mesma pergunta, né? E então me parece ser natural que os pais sintam que não sabem o que estão fazendo o tempo todo. E fiquem buscando na comparação. Será que eu estou fazendo do jeito certo? Será que a minha visão é a melhor? Será que o meu vizinho ali não está fazendo de um jeito melhor? Tu sabe que essa ideia do melhor é boa porque o problema do melhor é que a gente está pensando no resultado daqui a 1 ano ou 2 ou para frente. Eu sempre penso que o que ajuda muito a aliviar essa tensão dentro da gente como pai e mãe é a gente resolver o problema agora. Não importa as consequências. Não importa se amanhã... quer dizer, eu não tenho que ter na minha cabeça a previsibilidade de que o que eu estou fazendo hoje vai ter a consequência amanhã. O que eu estou fazendo hoje é ajudar a criança a sair da espacialidade para entrar na temporalidade. Perfeito. Com isso, ela se acalma e pensa. Isso, para mim, é a coisa mais importante no cuidado de uma criança, Arthur. Para mim, realmente é isso. Eu saber que hoje eu não estou bem vinculado à minha criança, ao meu filho, é saber que hoje eu não estou bem com ele, ou que o problema dele é que entre nós não há uma sintonia, o que é comum. Agora, se eu começar a pensar, não, o problema é que o mundo de hoje é geração Z, Y, H, ou é por causa que o tempo... São coisas muito fora de mim que eu não tenho como resolver. Eu não tenho como resolver os problemas do mundo dentro da minha casa. Ilusão de onipotência. Agora, eu tenho como resolver o vínculo que eu tenho com ele hoje. Isso eu tenho como resolver. E isso me abre um lastro para eu poder, para mais tarde ou amanhã, conduzir coisas de uma maneira melhor. Então, isso no livro Cuidar e Educar, para mim, está lá, que é o que importa na relação de adultos e criança é o vínculo. É um vínculo de amor ou é um vínculo de raiva?
Às vezes circula entre os dois, mas o que eu tenho que saber é que para eu poder ajudar o meu filho, a minha filha, eu tenho que saber que o problema está entre nós. Se está entre nós, não quer dizer que é a causa, mas estando entre nós, a gente pode conversar melhor. Pois Fica real a conversa. Tu falou uma coisa aí que para mim é o cerne disso, que é assim, tu falou assim, ó, a criança está lá perdida na espacialidade, tu fecha, tu entrega um sistema, uma fronteira para que ela possa pensar. Para que ela volte a pensar. É isso aí. Porque na espacialidade ela não vai conseguir. Ela não é que não vai conseguir, mas ela vai estar... É um ambiente muito mais desafiador para tomar a decisão correta ou para que o pensamento se encaminhe para uma evolução. Agora, se tu consegue, ao menos, conter aquilo, entregar aquilo que a criança precisa de... Ó, vem cá, fechar aqui, acolher... Tu não precisa preencher o espaço do pensamento dela. Não. Tu pode deixar que ela pense sozinha. Isso. Por exemplo, festa de aniversário. Vamos embora. Não quero ir porque agora que eu comecei a brincar, porque não sei o quê, para não, tá na hora de ir embora. Isso é muito imediato. Agora tu diz para que a criança começa a bater pé, não quer? Se tu quiser ajudar ela a entrar na temporada, assim, daqui a quando o ponteiro do relógio chegar aqui, a gente vai. Isso, em geral, funciona. Acalma a criança. Beleza? Vamos combinar quer ficar mais um pouco? Pode ficar. Então, assim, daqui a 30 minutos, tu quer ficar mais 10. A gente vai ficar mais... Daqui a 30 minutos a gente vai. Beleza? Né? Dependendo da idade, a gente tem que botar o ponteiro. Claro, mostrar. É aqui, ó. Quando o ponteiro chegar aqui. Quando chegar aqui, aí a criança... Pai, já chegou lá. Via de regra, isso já resolve. Isso é dar o limite, tu entende? Perfeito. Porque senão a criança fica solta, ela não... Quando ela pergunta assim, pai, ou mãe, né? Quantas noites eu tenho que dormir para poder ir em tal passeio da escola? Isso para ela é uma referência, isso é um limite, entende? A gente tem que dormir 3 vezes. Não, e até para coisas mais distantes já satisfaz, né? O meu afilhado é a mesma coisa. Esses dias ele chegou para mim e falou assim, Dindo, eu vou para Disney. Daí eu, quando que tu vai? Quando eu tiver 15 anos. Isso. Ele tem 4. Ele tem 4. Porra! Vai levar uma década ainda pro cara ir pra Disney, mas já tá bom pra ele. Isso orienta, ele enxergou. Isso organiza a cabeça. Isso é um limite, tu entende? Agora, se eu disser um dia a gente vai, isso é deixar na espacialidade. E a pessoa fica... Esse um dia é quando? É amanhã? É em seguida? Quando que é um dia? É difícil tu ter uma atitude de cuidar com a criança à deriva, né? Claro. Impossível. É difícil para o adulto e é difícil para a criança, porque daí ela se perde na espacialidade. Eu gosto muito dessa imagem. Eu gosto desse conceito também. Então, na espacialidade, quer dizer, na coisa solta, o meu pensamento se atrapalha. Tu pega uma criança, leva num buffet aquilo. Uma criança de 6, 7 anos. Ela pega o prato, se tu deixar ela se servir sozinha, ela vai botando tudo lá dentro. Tudo. Ela não nota que aquilo é demais. Então a gente faz isso, bota uma colher de arroz, agora bota o bife, agora bota um tomate, ou sei lá, uma verdura que ela vai comer. E isso permite com que ela organize, inclusive, a sensação do quanto que ela pode comer, no sentido de fome que ela tenha. Entende? Agora, isso não é ser o que muitas pessoas mimar. Isso não é não dar liberdade para a criança. Isso é simplesmente colocar ela na temporalidade. Às vezes a gente se confunde. Isso aqui é dar muita... Como é o nome? Colher de chá. Muita colher de chá, ser muito mimado, fazer tudo por ele. Não é uma questão de fazer por ele, é uma questão de organizar a espacialidade. Isso é vital para o desenvolvimento de uma criança. É vital. Quanto menos organizado for a comunicação, mais a criança vai pelo lado da onipotência. Né? Claro que ela não gosta muito dessa organização. Tem que saber que do outro lado vai ter uma coisa contrária, que prefere a espacialidade. É fenomenal isso, porque sobretudo, né, até a propósito do nosso parceiro aqui, Rede Sinodal, né, uma rede de escolas, sobretudo quando a criança começa, ela matricula lá no colégio sinodal, começa a fazer escolinha, ele começa a trazer aquilo, né? Essas experiências, esse primeiro momento de formação em casa, ali só com os pais, antes da socialização,
começa a vir para fora quando a criança começa a se relacionar, né? Claro. Então, o pai e a mãe, eles não precisam estar completamente sintonizados nas ideias, mas eles precisam transmitir para o filho o respeito, que é, a tua mãe pensou em resolver dessa maneira e vai ser assim. E pronto. Agora, se eu quiser ficar vendo quem tem razão com a minha mulher, entre os dois, isso gera na criança uma sensação, afinal de contas, quem são vocês? Sim. O que eu tenho que fazer? Exato. O que eu tenho que fazer? Perdido. Eu estou perdido. Confuso. Então, se a gente quiser cuidar de uma criança neste assunto, divergência de opinião sobre como educar o nosso filho, a gente primeiro conversa os dois, o casal e tal, a gente vê que tem diferença em como conduzir certos assuntos. Com o celular, ou com a comida, ou quando sai de noite, ou que roupa botar. O adolescente não quer botar roupa muito grande, ou quer andar de short quando está frio, e o pai deixa é assim, a mãe diz, não pode, ele vai se gripar. Tudo isso são diferenças do cotidiano. Afinal de contas, ninguém tem razão. Agora, o que eu posso fazer para cuidar do meu filho, de fato, emocionalmente, é que eu respeito e vou aceitar que a atitude que a outra pessoa tomou é aquela que pode ser tomada na hora. Eu não estava aqui para fazer. Não deu tempo para discutir. Então, se eu não desfizer o que a outra pessoa fez, está ótimo. Porque aí a criança, opa, estão cuidando de mim. Se tu vai num pátio de escola com 200 crianças correndo, não tem nenhum adulto olhando, tu tem a ideia de que é um campo de guerra, geralmente. Não, né? assim, às vezes eu fico pensando que se as crianças quiserem se unir e tomar a escola, elas conseguem. Elas conseguem. Então, a proporção de criança para adulto numa escola é de 10 para 1. Isso, então um adulto organiza a cabeça de 50. Né? Então tu bota 2 adultos no pátio, cuidando, olhando, isso é um limite. Não precisa falar nada, só estar lá presente já organiza a cabeça da criança. E ela já sabe, opa, tem gente nos olhando, a gente não pode tanto, e não sei o quê, etc, etc. Então, o assunto é divergência na educação. Eu sempre penso que, além de eu respeitar a opinião da outra pessoa, mesmo que seja divergente de mim, quando um tomar uma atitude, o outro não desfazer ela. Isso é muito importante para uma criança. Segundo, quando eu não estou realmente de acordo, antes de eu agir, eu vou conversar em separado com a outra pessoa, com a minha mulher ou uma mulher comigo, nós vamos resolver esse assunto entre nós primeiro. Depois a gente vai lá e comunica. Uma mensagem única. Uma mensagem única. Olha, a gente chegou aqui numa ideia, a mãe deu uma exagerada, o pai exagerou, quem sabe nós vamos por aqui e tal. Isso não é uma mensagem contraditória, isso é uma coisa organizadora. E além do que, um processo civilizatório, porque a gente está conversando claramente. Nesse sentido, a palavra, a conversa, ela é um limite, porque ela me permite eu saber o que a outra pessoa está pensando. Senão eu fico pensando o que ela está pensando. Então, falar é em si um limite, portanto, ele é organizador, porque daí eu não fico tendo que imaginar o que o Arthur está pensando. Porque o Arthur está me dizendo o que ele está pensando. Eu até posso duvidar que ele está falando a verdade, mas pelo menos ele está dizendo algo que ele se responsabiliza com o que ele está dizendo. Esse é o ponto. Claro. Agora, se não falar, se fica quieto, aí é o desastre da espacialidade. Né? Concordância, conversa, são todas atitudes de cuidar. E é disso que a gente fala aqui no podcast, cuidar não é educar. Aliás, se você caiu nesse episódio aqui de cara primeiro, chegou até você por um compartilhamento, ou porque viu ali no Spotify, no YouTube, dá uma voltada lá no primeiro capítulo onde a gente fala dessa diferença semântica aí de cuidar não é educar. Tá tudo bem explicado. Fora os outros todos episódios que nós já produzimos aqui com diversos assuntos diferentes, sempre nesse universo. Agradecendo sempre ao Grupo Sinodal, nosso parceiro, rede de educação gabaritadíssima, que faz parte do processo de várias famílias aí, né? E que tá aqui conosco no Cuidar Não É Educar. A gente é muito grato por essa confiança. E também o Hospital Moinhos de Vento, que participa por aqui assinando o nosso conteúdo e é uma das grandes referências em saúde no Brasil e no mundo também. Júlio, até o próximo. Valeu, Arthur. Tchau. Tchau.